Primeiro estamos a falar aqui de duas doenças endócrinas que podem coexistir e o risco de ter cada uma delas está aumentado em quem tem uma das doenças. Ou seja, quem tem diabetes tem o risco de ter disfunção tiroideia, e no caso de hipotiroidismo, é a probabilidade maior, e quem tem disfunção tiroideia autoimune também tem maior risco de eventualmente ter diabetes. E, portanto, nós, na nossa prática clínica, nunca devemos aceitar que as alterações, por exemplo, da função tiroideia, se devem à diabetes e considerar que isso é um facto normal. Aquilo que nós temos que estar atentos na nossa prática clínica é realmente ter uma percepção que esse risco das duas doenças coexistirem existir e de ser necessário tratar, porque se não for devidamente tratado, pode provocar uma maior dificuldade em tratar a doença de base pela qual aquela pessoa está a ser seguida. Ou seja, no hipotiroidismo, nós sabemos que todo o metabolismo da pessoa está diminuído e com efeitos até desde a absorção dos hidratos de carbono no intestino, a todos os efeitos metabólicos que são causados por essa hipofunção tiroideia, e isso claramente vai provocar uma alteração no controle glicémico da pessoa que tiver diabetes e vice-versa. O maior cuidado que nós temos que ter é que nós, quando falamos quer da diabetes, mas enfim, pondo agora o foco um bocadinho no hipotiroidismo, é que estas doenças ocorrem com um período que nós chamamos subclínico, ou seja, onde não há grandes sintomas. Ou seja, um hipotiroidismo franco não é difícil de diagnosticar, as pessoas têm todos aqueles sintomas que todos nós aprendemos durante o curso de medicina, mas aquilo que nós queremos diagnosticar é o hipotiroidismo subclínico e para isso significa, por um lado, estarmos atentos a alguns sinais mínimos, mas mais essencialmente sabermos da necessidade de efetuar rastreios periódicos da função tiroideia nestas pessoas para intervir precocemente. Ou seja, aquilo que nós temos que saber é que há um risco aumentado de doença tiroideia, quer seja na diabetes tipo 1, quer seja na diabetes tipo 2, e que, por esse motivo, devemos fazer o rastreio da função tiroideia periodicamente. De uma maneira geral, o tratamento da disfunção tiroideia e do hipotiroidismo obriga à necessidade de fazer terapêutica de substituição hormonal e, portanto, temos que dar à pessoa a hormona tiroideia, que está facilmente disponível, acessível, deve ser prescrita e acompanhada por um especialista, no sentido em que as doses de hormona tiroideia que nós estamos a falar são doses muito pequenas e, portanto, pequenas variações na absorção, pequenas variações na hora da toma do comprimido, mudanças de marca podem provocar alterações laboratoriais que podem ter algum impacto clínico na pessoa. E, portanto, o tratamento do hipotiroidismo é uma terapêutica hormonal de substituição com a hormona tiroideia. O tratamento da diabetes, como sabemos, a diabetes tipo 1 é baseado na insulina, se for na diabetes tipo 2 é baseado em antidiabéticos orais, terapêuticas injetáveis, nomeadamente a insulina. E a discussão que houve durante algum tempo é se esses medicamentos teriam alguma interferência na função tiroideia. E, na verdade, os dados não são muito conclusivos, ou seja, enquanto para a metformina, enfim, até parece haver algum efeito benéfico na metformina num conjunto de patologias tiroideia, mas não é muito relevante o efeito que ela tem nos níveis hormonais da função tiroideia. E, portanto, de um modo geral, aquilo que se aconselha é que as pessoas tenham a sua função tiroideia bem controlada, tomando a medicação, tomando a hormona tiroideia, e que isso não seja causa para alterar nenhuma da medicação antidiabética que a pessoa tenha necessidade de fazer. O desafio maior no diagnóstico do hipotiroidismo é que nós queremos realmente detectá-lo na fase subclínica, ou seja, na ausência de sintomas e sinais muito evidentes. E, portanto, a maior parte das recomendações hoje mundiais aconselham a vigilância dos valores de TSH anualmente nas pessoas que têm diabetes tipo 1 e também anualmente nas pessoas que têm diabetes tipo 2, especialmente nas pessoas mais velhas. Isto porquê? Porque, enfim, quer a diabetes tipo 2, cuja prevalência vai aumentando com a idade, o hipotiroidismo também vai aumentando com a idade. E, portanto, aquilo que não queremos é que as pessoas desvalorizem queixas de cansaço que as pessoas apresentem atribuindo a uma diabetes mal compensada,
queixas de menos energia, queixas de letargia, porque isso podem realmente ser sintomas até de uma disfunção tiroideia já clinicamente muito visível e que muitas vezes passa não diagnosticada porque as pessoas não estão suficientemente alertas para a coexistência destas duas situações. Para ter uma ideia, o risco de hipotiroidismo nas pessoas que têm diabetes tipo 2 é cerca de 2 a 3 vezes maior do que da população em geral. A mesma coisa na diabetes tipo 1 e até com um aparecimento em idades muito mais precoces. E, portanto, estamos a falar realmente do hipotiroidismo como uma disfunção que é muito mais prevalente nas pessoas que têm diabetes do que na população em geral. E isto, apesar de tudo, continua a haver muita evidência de que este diagnóstico não é feito atempadamente. Aqui temos que ter a ideia que esta associação não depende só do envelhecimento, mas sendo este um dos fatores principais, especialmente para a coexistência da diabetes tipo 2 e do hipotiroidismo. Na diabetes tipo 1, que a diabetes tipo 1 tem uma causa autoimune, e quando falamos do hipotiroidismo, a causa mais frequente do hipotiroidismo é a tiroidite autoimune, a tiroidite linfocítica, a tiroidite Hashimoto. E, portanto, aquilo que se pensa aqui neste caso é que, eventualmente, este mecanismo até coexiste, de resto há um síndrome poliglandular autoimune tipo 3, cuja característica é exatamente a coexistência destas duas situações autoimunes, mas a tiroidite autoimune pode ser simplesmente uma das doenças associadas à autoimune. A razão para isso continua a ser a mesma que se aponta para qualquer uma delas. As pessoas têm uma certa herdam uma predisposição genética, há vários genes candidatos para essa predisposição, nomeadamente também alguns associados aos HLAs, e, portanto, na presença de algum fator no ambiente, desencadeiam esta reação autoimune, fazendo autoanticorpos contra as células beta-produtoras de insulina, quer contra as células da tiroideia. Na verdade, isto não é só uma reação mediada por anticorpos, é uma reação de imunidade complexa, mista, com um componente celular importante, mas, na verdade, há mecanismos que justificam a coexistência de mais do que uma patologia autoimune hormonal, e depois há mecanismos mais complexos de alterações do metabolismo e associados ou não ao envelhecimento que justificam esta associação entre hipotiroidismo e diabetes tipo 2. Aquilo que nós temos que nos lembrar todos, enfim, mesmo na diabetes tipo 1, é que este rastreio da disfunção tiroideia deve fazer parte, pelo menos, da avaliação anual. E isso significa pedir um valor de TSH anualmente para validar e para fazer o diagnóstico tão cedo quanto possível do hipotiroidismo subclínico. E, portanto, não desvalorizemos nunca as queixas das pessoas, não as atribuir simplesmente à má compensação da diabetes ou envelhecimento. O hipotiroidismo é uma doença frequente na população, como eu disse anteriormente, ainda mais frequente na população com diabetes. O diagnóstico precoce é fácil de fazer, o tratamento é fácil também para fazer. As recomendações internacionais mostram bem quais são os objetivos da terapêutica no tratamento do hipotiroidismo e, portanto, não há razão para deixarmos esta situação não diagnosticada, não avaliada e não tratada.